Nosso convidado hoje aqui no Jornal da Mix, são 7 horas e 32 minutos, é o secretário estadual de saúde, o médico Alexandre Mota. A gente vai conversar com ele sobre vários assuntos, sempre tem muito assunto na área da saúde, mas principalmente a questão financeira. Semana passada, a governadora esteve em Brasília com o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, e a gente ficou aqui na expectativa de recursos suplementares para o Rio Grande do Norte nessa área. Bom dia, secretário. Bom dia, Diógenes. Bom dia a toda a bancada. Mais uma vez, uma satisfação estar aqui com vocês. Esse encontro da governadora com o ministro Alexandre Padilha criou uma certa expectativa de mais recursos para a área de saúde. É isso mesmo? O que é que está no radar da Secretaria Estadual de Saúde? Na verdade, o governo como um todo, ele está no radar de buscar um auxílio geral para o Estado, né? As contas do Estado sempre foram muito difíceis durante todo o governo Fátima. Essa recomposição salarial que ela ofereceu aos funcionários ao longo do tempo, isso acabou também impactando, e aí o limite prudencial ele está ali digamos assim, na asa do nariz, né? E isso, obviamente, a governadora foi buscar esse auxílio. Ela esteve com o Padilha, mas também esteve com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, né? Exatamente. Então, acho que a busca é nesse sentido. Na parte que ela foi tratar com o Padilha, foi especificamente a situação do Parnamirim. Parnamirim é uma cidade, é a terceira cidade do estado, uma cidade hoje que avança, inclusive, numericamente para chegar a ser a segunda do estado. E Parnamirim tem, historicamente, níveis de registro do que já fazia na saúde muito baixo. Só para o leigo que está em casa nos ouvindo entender, o SUS ele paga olhando o passado, ele paga o futuro olhando o passado. Então ele vê qual foi a sua série histórica de, por exemplo, cirurgias eletivas em tal área. E durante um período? Durante um período, 1 ano, 2, 3, 4, 5. Tá. Então ele faz essa média de vocês trabalham fazendo 100 cirurgias por mês. Sim. Então isso precisa ser pago a partir daquilo. Isso serve para tudo, serve para hemodiálise, serve para os atendimentos ambulatoriais, tudo. Tudo. Aí o que é que acontece? Como Parnamirim tem um registro fraco, qual foi o dilema que a prefeita Nilda Cruz estava enfrentando e está enfrentando? Como ela não tinha registro, ela não podia requisitar maiores valores. E aí o interessante dessa história, porque o pessoal da Secretaria de lá fez uma avaliação comparando Parnamirim, uma cidade do porte de Parnamirim, com diversas outras cidades do Brasil de porte igual. Todas recebendo 80%, 100% a mais do que recebem em termos de valores. E esse dinheiro está faltando para Com certeza, porque na verdade o município é um município de porte, é um município que já era para ter um hospital municipal, ele trabalha com UPAs e elas são sobrecarregadas, e obviamente a prefeita, como qualquer prefeito aqui, sem fazer avaliação de cor partidária, todo prefeito quer oferecer uma boa gestão, principalmente na área de saúde, né? Então a governadora pediu essa readequação. Isso, a governadora foi conversar com o ministro para tratar desse tema de maneira bem específica. Num outro momento ela deve buscar, porque nós já tivemos um suporte por parte do Ministério esse ano, nós tivemos o aumento do teto MAC baseado em diversas, e aí apresentamos a coisa de uns 5 meses atrás para o ministro e para a sua equipe, essas coisas que já fazíamos, que não estava sendo também pontuada, e houve essa readequação. Então é nesse sentido. Acho que acredito eu que o ministro demonstrou sensibilidade para o problema e acredito que esse socorro deve acontecer. Secretário, nos últimos 2 meses nós tivemos 2 ocorrências no Hospital Valfredo Gurgel, dos tomógrafos quebrados, e aí os pacientes precisavam ser transferidos para Parnamirim para realizar as tomografias, gera um transtorno. Hoje os tomógrafos já estão em pleno funcionamento, mas o governo tem buscado uma solução mais efetiva para isso, compra de novos tomógrafos? Nós conversamos já com a área do Ministério que no novo PAC haviam diversas expansões em algumas áreas. Nós tivemos contato com o ministro, com o secretário do ministro e colocamos essa situação sob a perspectiva de um novo tomógrafo. Só para deixar claro às pessoas, os tomógrafos do Valfredo eles não são muito antigos. Um deles tem 10 anos, outro tem 15. O problema é que os tomógrafos do Valfredo, eles
180 tomografias por dia. Que coisa, é muita coisa. É um volume grande. E aí você diz, não, são 180 pacientes? Não são necessariamente 180. Porque alguns pacientes, como são politraumatizados, ele faz a tomografia de crânio, faz de tórax, faz de abdômen, e aí, eventualmente de membros. Às vezes são 4, 5 tomografias num único paciente. Tá. Então, são tomógrafos bastante exigidos. Então, o que é que acontece? Nós temos uma empresa que presta manutenção desses equipamentos. E, na primeira vez, a coisa de um mês e pouco atrás, teve a quebra. Naquele momento, a gente desviou o fluxo para Parnamirim. E esse fluxo se deu a bom termo. O problema é que agora, mais recentemente, os dois também quebraram. E, por coincidência, na mesma noite, o de Parnamirim passou por uma manutenção, que foi resolvido imediatamente no dia seguinte, mas teve. Então, nós ficamos uma noite sem tomógrafos, apesar de ter tomógrafo no Geseudo, apesar de ter tomógrafo no Hospital da Polícia, nós ficamos naquele momento sem uma área. Aí você diz, mas por que o do Geseudo não funciona à noite? Porque ele não foi planejado para isso. Você precisa ter equipe treinada. Então, o que é que fizemos agora nessa vez? Nós readequamos os fluxos, criamos condições para que as equipes do Geseudo possam também funcionar à noite, né? Repactuamos o horário do tomógrafo do Hospital da Polícia e, naquela oportunidade, a gente contratou de forma imediata o Hospital Rio Grande. Então, o Hospital Rio Grande ficou dando esse suporte. Associado a isso, fizemos um acordo com o Corpo de Bombeiros para ele funcionar como uma linha de auxiliar no transporte desses pacientes. Isso cria embaraço? Cria, mas os pacientes não deixam de ser assistidos. Isso precisa, a população fica ter clareza de que não houve desassistência. Eventualmente tem uma crítica, porque as pessoas querem as coisas mais imediatas, mas elas esquecem de olhar o passado e ver como é que é o presente que nós temos hoje. Pedro. Secretário, como é que está a situação do hospital lá de Nova Parnamirim? Existe já algum avanço em relação a isso? O metropolitano? Para a construção? Ali aconteceu a seguinte coisa, o TCU, ele tomou a decisão de recomendar a volta da abertura de propostas. Então, no primeiro momento, tinha essas aberturas de propostas, houve um impasse, e por isso que a licitação foi cancelada, porque havia um impasse no tocante a uma coisa de elevadores que tinha que ter uma certa dimensão e passou a ter outra. A área técnica do TCU não considerou aquela objeção pertinente. A área técnica recomendou que o certame continuasse. Certo. Porém, o TCU é o Tribunal de Contas da União. Exatamente. Então, o Tribunal de Contas da União, a sua área técnica, entendeu que aquilo era uma filigrana e que não haveria motivo de... Porém, como já tinha tido um primeiro momento, e as coisas na política contaminam, a gente sabe disso, né? Já tinha tido um momento em que houve uma publicidade de que o certame estaria mal feito e tal. O ministro, que no caso foi o responsável, me foge agora o nome dele, ele recomendou que voltasse para a fase de apresentação de propostas. Essas apresentações de propostas vão ser feitas, devem estar sendo feitas. Quem está acompanhando melhor isso é o secretário da Infraestrutura, doutor Gustavo. Gustavo é Rosado também, né? Ele é Rosado também, mas o sobrenome que ele usa é outro. É verdade. E aí Gustavo tem sido muito criterioso. Gustavo é um cara assim, de muita parcimônia, muito sereno. Aliás, tem que ser numa área como dessa, né? E ele tem acompanhado isso e voltou a essa fase, estão recebendo as propostas. A gente acredita que, havendo a definição disso, vai ser um grande passo, apesar de não acreditar que vamos concluir a instalação do hospital ainda no governo nem de Fátima, nem creio que seja nem de Walter. Por quê? Porque é um hospital, você não constrói isso de uma hora para outra, é muito complexo, tem muita coisa. Então, mas já tem, inclusive, dinheiro separado. Então, a Caixa já tem valores, acho que uma vez já tinha 60 milhões já separados, porque fazem parte daqueles 3 projetos que Fátima encaminhou, que era a abertura, o Hospital Metropolitano, a expansão do São Francisco, da chegada das águas, isso se concretizou, e a terceira coisa é a duplicação da 304. Tem 2 ouvintes aqui que tem 2 perguntas aqui que eu gostaria do comentário do senhor. O Fábio Lisboa está dizendo assim: isso é falha do contrato, pois no contrato de manutenção era para ter eu acho que é o tomógrafo de reserva lá. Não dá para ter um tomógrafo de reserva, né? Claro, porque se adquirir ele vai entrar na lida, né? Como se diz, né? Um tomógrafo não é um ventilador, que eu tiro um do lugar e boto outro no canto, não. Um tomógrafo é um aparelho grande, pesado, complexo. Então, não é falha de... Caro. Não, então,
Desculpe, secretário, só para... E se é para você adquirir mais um, não tem por que ele ser reserva, ele vai funcionar também. Claro. Não vai ficar dentro de uma caixa, Lógico. inclusive para depois o governo ser acusado de comprar um equipamento caríssimo e está dentro de uma caixa. Isso não faz sentido. Então, na verdade, inclusive, às vezes, por desinformação, as pessoas apontam soluções que não são factíveis. Teve um deputado federal que ele, inclusive, aponta na expectativa de oferecer, ele colocou uma emenda para oferecer um tomógrafo para o Hospital Santa Catarina. Aí ele, nesse afã de, digamos assim, de visibilidade, ele foi para frente do Valfredo e disse, olha, eu já mandei trazer o de lá para cá. Primeiro que é um desrespeito com a população de lá que já espera, que está fazendo as adequações para que lá tenha. E segundo, que não é uma coisa que você vai e bota numa tomada. Não é assim que funciona com o tomógrafo. A gente gostaria que fosse, até porque facilitaria a vida do paciente. Qual o valor de um equipamento desse, aproximadamente? Depende. Por exemplo, tem tomógrafos que são mais sofisticados que custam 3 milhões e meio. 3 milhões e meio de reais. E tem outros que... Porque vai depender do número de canais que eles têm. Aquilo que conversávamos anteriormente. O do Valfredo precisaria ter o máximo de canais possível para você poder fazer tomografias de caráter vascular, inclusive. Então, por exemplo, se você faz hoje, um paciente sofreu um AVC e você precisa de uma maior acurácia, de uma maior percepção dessa circulação cerebral, muitas vezes você tem que fazer uma angiotomografia fora, porque lá não teria ainda a capacidade de fazer, entendeu? Então, esses aspectos todos têm que ser considerados. E o Bartolomeu está dizendo aqui, secretário, por que não solicitar que a Assembleia vote uma emenda parlamentar coletiva para pagar todos os fornecedores da Secretaria de Saúde? Se fosse fácil assim... eu adoraria que a Assembleia me botasse 500 milhões no bolso hoje. 500 milhões hoje é o estoque da dívida com fornecedores? O estoque da dívida com fornecedores e prestadores. Isso tem sido girado, então a gente vai girando, mas a gente ainda tem o passivo para trás, que é um passivo importante e elevado. Qual o tamanho do passivo para trás? Por volta disso, por volta de 500 milhões. Ou seja, somando 500 com 500 que vocês estão girando, é quase 1 bilhão de reais. Não, entenda. Eu estou girando no sentido de que eu tenho um custo hoje mensal da Secretaria por volta de 83 milhões de reais. Mensal. E o cobertor cobre quanto daí, desses 80 por mês? A gente tem recebido por volta da fazenda, pela Fazenda por volta de 50 aproximadamente. Fica sempre um déficit. E vai havendo um déficit, mas o problema maior nosso, quer dizer, nós não temos problema maior, todos os nossos problemas são grandes. A gente tem essa característica, é uma secretaria complexa e de muita demanda. Nós temos hoje por volta de 30 milhões mês de bloqueios judiciais. Eu fui entrevistado na Assembleia e eu lembro o representante da OAB ficou meio que indignado comigo porque eu disse que isso era um problema. Ele se indignou porque achou que eu estava questionando a justiça. Na verdade, quando a justiça diz que me bloqueia 30 milhões por mês, ela me cria 2 problemas. Qual é o problema que ela me cria? Primeiro, financeiro, que ela me tira 30 milhões e me obriga a pagar. Segundo, ela me cria um problema orçamentário. Para o leigo entender em casa, o orçamento é o limite de onde eu posso pagar. Então, eu tenho que pagar até 12,5% do orçamento do Estado. E o orçamento é o que está autorizado, votado e o que é permitido. E o que é permitido. Então, o cidadão diz assim, por que não gasta mais? Porque eu só posso gastar até 12,5%. Em compensação, tem uma regra constitucional que estabelece que eu também não posso gastar menos que 12%. Então, minha margem é entre 12% e 12,5%. Traduzindo, quando um juiz manda eu pagar uma outra coisa que não estava no meu planejamento e no meu orçamento prévio, significa dizer que aquilo que o juiz mandou eu gastar aqui, eu vou ter que tirar coisas do meu planejamento para botar dentro do orçamento, que eu não posso pagar fora do orçamento, dentro do orçamento e tirar coisas. Então, eu vou ter que tirar coisa de UTI, vou ter que tirar coisa de prestadores, vou ter que tirar coisa... Então, é um dilema isso que a gente vive. E quando eu faço as contas numéricas, do orçamento de 12,5%, desses 12,5%, 2% aproximadamente são bloqueios judiciais. Aí alguém pode me dizer, bom, mas e por que vocês não fazem antes? A gente não faz antes porque primeiro que existe um trâmite, e muitas vezes também falta o financeiro. E também tem um outro detalhe importante que a gente tem que levar em consideração, que o juiz bloqueia nunca é o preço que eu pago na base. Então, existe o preço que eu pago no contrato, existe o preço particular, existe o preço do bloqueio judicial, que muitas vezes é 10 vezes mais caro.
Então, sempre vai aparecer alguém pedindo bloqueio por outros interesses, além da saúde daquele paciente. O nosso ouvinte insiste aqui, o Fábio Lisboa, mas eu acho que é pertinente até dar uma explicação. Ele fala, inclusive, quando a questão de ter reserva da história do tomógrafo, não é o equipamento todo, mas sim as peças, para que quando ele quebrar, já tenha a peça para reposição. E aí, para explicar para o nosso ouvinte como é feita a manutenção desses equipamentos. Essas equipes que são as prestadoras, você tem grandes fornecedores. Citar o exemplo da Philips, que é a mais conhecida. Então, a Philips tem suas peças de reserva, elas só não estão no Valfredo. E por que não estão no Valfredo? Porque o técnico que conserta o tomógrafo também não está no Valfredo. O técnico é um técnico da Philips, que serve a toda aquela região do seu entorno. Então, você avisa que quebrou, imediatamente ele manda uma equipe para vir. Eventualmente, por exemplo, naquela primeira quebra, uma das peças teve que vir do exterior. Certo. Tá certo? Mas existem as empresas, normalmente você compra um tomógrafo, você tem uma empresa contratada para prestar manutenção. E ela está presente. Eventualmente você teve o que aconteceu agora, que nós tivemos o azar de quebrar os dois ao mesmo tempo. Quando quebra um, o outro fica dando conta e o outro é consertado. Então, é assim que funciona. O equipamento é complexo, a manutenção dela também é complexo. E às vezes o técnico não está aqui na região. Não, vai ter que vir. E às vezes o problema, você tem uma peça que tem que vir do exterior. É isso, né? Pode acontecer. Agora, só deixar bem claro o seguinte, que essas empresas, exatamente por serem empresas de grande porte, eles têm equipe para dar suporte com diligência. Então, você não vai ter um tomógrafo, raramente vai acontecer de você quebrar e ter um mês parado. Então, normalmente, aquilo se resolve. E por isso que a gente tem outros tomógrafos na rede que garantem que, eventualmente, você vai, desloca o paciente, faz a tomografia e volta. E um agravante aí, que fique claro também, com certeza isso acontece, a maioria dessas empresas, elas não têm um técnico em cada estado, ela tem às vezes um técnico para dois estados regionais. Tá? 2, 3 estados de hoje, depende muito, e aí eu falo isso com muita propriedade, porque às vezes você tem um técnico que mora em Recife para atender Rio Grande do Norte e atender Paraíba, tá? Então tem isso também, né? Tem, e veja, essas empresas, apesar de elas montarem suas estruturas, eles têm uma expertise de longo tempo, onde eles fazem já isso há bastante tempo. Isso. E não é só em tomografia, viu? Lembrar que esses equipamentos, por exemplo, de laboratórios mais sofisticados, se você for entrevistar qualquer dono do laboratório privado, eles sabem que o cara é um técnico regional. Duda. Secretário, é uma secretaria muito complexa, né? Como o senhor vem falando ao longo da entrevista. Desafiadora. E já são 3 anos dessa gestão de Fátima no governo durante... Com ele são 6 meses. Alguns meses. Exatamente. E aí, durante esse tempo que o senhor está à frente da secretaria, o que você destaca como um grande feito dessa gestão? Olha, eu tive a sorte de ser secretário após 2 secretários que não ofereceram visibilidade do que fizeram, mas fizeram bastante. Então, as pessoas às vezes dizem assim, você devia ter sido secretário há mais tempo. Eu acho que eu estou sendo secretário na época certa. Sim. Porque o legado de Cipriano e de Eliane Ramalho, Cipriano Maia e Eliane Ramalho, foram muito estruturantes da secretaria. Então, eu tenho uma equipe muito boa. É uma equipe que funciona sem ou apesar do secretário, entendeu? Ou seja, o secretário ele é a figura que dá visibilidade às políticas que são feitas. Mas quando você faz um histórico do que nós apresentamos, eu tenho dito isso nas minhas intervenções privadas, assim, vamos comparar. Se você quiser comparar o que era a saúde antes do governo Fátima e o que é agora, é uma realidade completamente diferente. Então, você pega, por exemplo, vou citar o caso de Mossoró. Mossoró, quando Fátima começa, tinha 9 leitos de UTI. 9. Hoje tem 54. A cidade de Mossoró. Um salto expressivo. Gigantesco. Né? Quando tinha 9 leitos de UTI, agora tem 54. Aí você... 6 vezes mais, deputado. Secretário. Obrigado pelo deputado. Você pega a Sul estava com um hospital construído fechado. Né? Eles pegaram, tem hoje 10 leitos de UTI e um hospital pleno funcionando. Inclusive dando suporte na parte de ortopedia para Mossoró. Você pega Pau dos Ferros, é nossa melhor unidade. É pena que é tão longe, porque era bom para levar a imprensa lá para ver. É a nossa melhor unidade, eu não tenho dúvida disso. Primeiro que tem tomógrafo, segundo que tem equipe, terceiro faz cirurgia eletiva, quarto, é um hospital com a linha de cuidado do IAM, que é exitosa no estado. Nós já salvamos mais de 720 pessoas.
Essa linha do IAM colocou nossos índices de mortalidade de infarto iguais aos do sul do Brasil. IAM é o quê? Desculpa, é o vício, a gente tem um vício. Infarto agudo do miocárdio. Certo. Nós hoje salvamos muita gente do infarto agudo, porque nós botamos, primeiro, eletro em todas as cidades do estado. Se o cidadão tiver hoje em Panguaçu, tá certo? Tiver com uma dor no peito, que possa pensar em infarto, ele pode fazer o eletro e por telemedicina alguém dá o diagnóstico. Ó, tem isso. Está acontecendo, você tem um infarto. Imediatamente esse paciente é deslocado para a Sul, imediatamente ele faz o trombolítico. E ele vai sair da fase aguda. Depois ele vai para um cateterismo, mas ele sai. Então, isso é essa linha do infarto, ela é exitosa. E em Pau do Céu, nós temos a linha do AVC também instalado, para os AVCs isquêmicos, na mesma condição dessa. Então, quando você vai fazer as comparações de índice, nós fomos o estado que mais fizemos cirurgia eletiva de baixa complexidade o ano passado, na proporção da sua população. E no caso de Mossoró, o Hospital da Mulher que está funcionando. Sim, lá, esqueci da joia da coroa, que é o Hospital da Mulher, que é um hospital de altíssima qualidade do ponto de vista de ambiência. Eu só conheço um hospital igual aqui em Natal, que é o hospital recém-inaugurado da Unimed, do ponto de vista de qualidade, porque tudo foi financiado pelo Banco Mundial, e é um hospital hoje para atender a mulher, a gestante de alta complexidade. E eu queria encerrar essa entrevista falando sobre a crise do metanol. Até que ponto essa crise chegou aqui e as medidas que foram tomadas para evitar que a população ficasse exposta a esse problema, que é um problema de saúde grave no país inteiro. Na verdade, ela é muito impactante pela perspectiva. Na verdade, os números, quando você compara, não são vultosos. Assim, não é muita gente que foi contaminada e que veio a ter intoxicação, a morrer ou ficar cego, o que foi. O que é gravíssimo, deixar bem claro. Eu não estou aqui minimizando o problema. Isso. Eu estou querendo dizer que é mais pela expectativa que criou nas pessoas de insegurança de ingerirem uma bebida no seu lazer. Não chegou nenhum caso, não temos nenhum caso registrado no Rio Grande do Norte. As medidas que foram tomadas, primeiro de esclarecimento, acho que a Secretaria colocou isso muito claro. O Ministério da Saúde também foi muito diligente, ele comprou o antídoto, está disponível na Unicate. Eu tenho um Ciatox aqui. O Ciatox é quem faz a orientação e de como pegar e tal. O Ciatox é o Centro de Toxicologia. Isso tem um telefone que não tenho aqui comigo agora de qual, mas se as pessoas estarem na internet vão chegar a ele. Essa medicação está disponível tanto para a rede pública como para a rede privada. Se precisarem, é só chamar que a gente vai entregar. E um detalhe importante, assim, também se montou junto com o Detran, junto com o Departamento de Trânsito, junto com a Fazenda e a própria Polícia Militar, um conjunto de operações para tentar barrar eventuais chegadas de produtos não fiscalizados, adulterados. Para evitar esse risco, né? Secretário, muito obrigado por sua presença aqui no nosso programa. Boa sorte aí, porque eu sei que sua batalha é muito árdua. A pessoa que tem um gasto previsto de 80 milhões e só tem 50 para cobrir todo mês, você vê aí que o buraco é grande. Cobre a cabeça, descobre os pés. Mas vamos na luta aí. É verdade. Muito obrigado por sua presença, boa semana e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço a oportunidade e disponho sempre. Obrigado. Chamou, eu venho. Jornal da Mix vai ficando por aqui. Até amanhã.